Mas eu queria trazer uma mensagem de vida para você, amém? E vou pedir a todos que abram a Bíblia e presta atenção na palavra que o Espírito Santo quer te dar agora. A Bíblia Sagrada fala acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo Jesus. Todo mundo nesta época do ano comemora o Natal. Natal, Natal, Natal. Se você perguntar para a pessoa, o que é Natal? Ela vai falar, Papai Noel. Que dia que nasceu Jesus? A pessoa vai falar o quê? 25 de dezembro. O que tem a ver Natal com estas coisas? Nada. Isso é apenas uma festividade, alegoria. Papai Noel, luzes, árvore de Natal. Isso são apenas o quê? Enfeites, alegoria. Como aquela que está ali? O que é aquela árvore de Natal ali? É o que ali? Ali é um enfeite. É igual aquela outra ali da mesa, mostra lá ali, ó. Aquela ali, ó, da mesa lá, aquela orquídea lá, meu filho. Tem uma câmera lá? Tem uma câmera não? Ali, ó, fecha na mesa, fecha na mesa. Ali, ó, o que é aquilo ali? É não, simbolismo não, é uma flor, é um enfeite. Né? Bom, eu não sei o que é um enfeite, entendeu? Uma orquídea. É como aquele jarro ali, ó, também, é um enfeite, né, como aquelas luzes, né, como, sabe, como, né, o entorno ali, as colunas ali, mostra lá o entorno ali das colunas do altar, né? Então são enfeites, alegorias. Isso aí quem criou, bispo? Quem criou? O comércio. Algum comerciante inteligente, com certeza, criou. Empolgam as pessoas. Você leva seus filhos para o shopping, gasta. É ou não é? Acende as luzes do Natal, compra panetone. É ou não é verdade? O 13º que você recebe, você já estoura todo já no Natal, não é assim? Compra presentes uns para os outros, amigo secreto, amigo oculto, amigo da onça, não, da onça não tem não. Amigo secreto, né? Tem a festa da firma lá, que tem um amigo oculto, tem um amigo secreto. O que o senhor tem contra, bispo? A árvore de Natal, um amigo secreto, panetone? Eu não tenho nada contra. O que o senhor tem contra o Papai Noel? Eu nem conheço ele. Aliás, eu conheço, que eu passei no shopping para pegar um terno para mim, eu falei com ele lá ele entrou no elevador junto comigo. Parece até com o irmão, assim, por causa da barba. Parece com o senhor. Você não recebe convite, não, no fim do ano para... O senhor não vai, não? O Papai Noel, ele carrega um saco de presente, né? O senhor não aceita esse convite, não? Então, o seu saco já está cheio de presente. Eu vou de negócio, Papai Noel. Mas isso aí é comércio, é um emprego, um serviço, né? Quem criou isso aí foi o diabo, bispo. Que diabo? O diabo não criou nem a carteira de identidade dele, que dirá o resto. Isso aí foi o comércio, né? A fantasia em cima do conto, em cima da lenda. Papai Noel é uma lenda, em cima da lenda. Tal. Então, cria a fantasia. Todo mundo gosta. Eu acho até legal, porque todo mundo se confraterniza. Eu me lembro que a gente tinha o último baba do ano. Baba lá na Bahia Quem é baiano aqui? Bom, então pergunta para eles. O que é baba, gente? Baba é o quê? Futebol, né? Sabe não, filhinha? É futebol. Então, na última baba do ano, pelada. Então a gente ia jogar, é o último do ano. Aí começava todo mundo, vestido de mulher, exatamente. Aí botava a saia da minha irmã, peruca,
Aí ia para o último baba do ano. Aí quando um dava uma pegada mais forte no outro, que ia na canela, peraí, é Natal! Né? Aí já a galera, não, já maneirava, né? As pessoas passam pelas ruas, quando vem lá uma criança abandonada, já vão lá e dão um presente, um dinheiro, uma ajuda, dão um panetone, dão um chocolate. Se eu fosse o presidente, eu ia fazer uma lei que o Natal ia ser, todo mês ia ser Natal. Isso é bacana, né? Ninguém ia dar chute no outro. É ou não é verdade? Ninguém ia chegar junto na canela do outro, que um gritava, lá é Natal, aí já, né, todo mundo se abraça, se confraterniza. Você sabia que tem famílias que só se veem no Natal? É verdade. Reúnem os irmãos, os primos, os parentes. A mãe está longe, o filho está distante. Quando é Natal, ninguém quer saber. Larga tudo e vai ver a família lá no interior. Não é assim? É ou não é verdade? Então, como é que eu vou ser contra uma coisa dessa? Não sou contra, não. Eu não tenho nada contra. Aliás, se eu fosse se eu fosse um presidente, eu faria uma lei, porque não faria sentido. Mas, por mim, eu fazia uma lei que eu ia botar Natal, não é só dezembro, não. Todo mês é Natal, janeiro, fevereiro, Natal, todo mês. Porque seria bom que o que tinha de gente sendo acudida pelas ruas, não é verdade? Pessoas fazendo caridade, mãe vendo o filho vendo a mãe, né? Às vezes o filho nem está nem aí para a mãe, o filho não está nem aí para o pai. O pai lá, ele cá, com as coisas dele, male, faz uma ligação para saber como é que está, mas na época do Natal vai todo mundo lá, se abraça, né? Falei, poxa, que bom que que bom que se fizesse assim sempre. Por isso que acaba que nestas festividades vira uma hipocrisia muitas vezes. Porque por alguns eles se confraternizam, se abraçam, se beijam por conta da disponibilidade, do período, da condição, do salário a mais que propiciona ou propicia esse encontro. Aí tudo bem. Mas outros só fazem isso por pura tradição e se esquecem da essência e daquilo que é mais importante. Natal é dia de lembrar-se de Jesus, sim ou não? Dia de lembrar de Jesus é todo dia, irmão. Então, por que o senhor está falando de fazer essa oferta no Natal? De 153. Você acha que eu estou falando para você fazer essa oferta de 153 porque é Natal? Eu estou falando para você fazer essa oferta e trazer essa ajuda, porque nesta virada do ano renovam-se os contratos de televisão. E o nosso está ameaçado sair do ar, se nós não conseguirmos arcar com a pesada despesa que a gente tem. Só para você ter uma ideia, nesse mês de dezembro, nós temos que pagar mais de 30 mil salários da Igreja Mundial. De quem, bispo? Dos funcionários. São 15 mil. Só que em dezembro a gente tem que pagar quantos salários? 2. Todos. Mais de 30 mil funcionários. E se eu disser para você que nenhum deles ganha um salário mínimo? Todos são acima de um salário mínimo. Porque, por filosofia da própria igreja, nenhum funcionário da igreja pode ganhar um salário mínimo. Isso é filosofia da própria igreja. É regra da igreja. Ninguém ganha um salário mínimo na Igreja Mundial. Ninguém. A não ser que seja um terceirizado, que aí, no caso, não é funcionário da igreja. A igreja contrata uma empresa, por exemplo, a igreja contrata a empresa para fazer a limpeza do Brás. O pessoal que faz a limpeza aqui é terceirizado. A igreja paga a empresa. Quanto a empresa paga para o funcionário, eu não sei, a empresa não é minha. Pergunta o dono da empresa lá, não é funcionário da igreja, é terceirizado.
quem é funcionário da igreja, carteira assinada de igreja, nenhum ganha salário mínimo, ninguém. Então imagina o peso que a gente tem, a carga, imagina você, a luta, para a gente poder manter essa obra funcionando. Não é fácil. As programações de televisão são caríssimas. E nesta virada do ano, quando renova-se o ano, é aonde se vão renovar os contratos. Então, ou renova ou rescinde, e aí já vai se fazer contrato com outra pessoa que queira o espaço no programação de televisão. Então, nós estamos pedindo essa ajuda para todo o Brasil e para vocês. Não é porque é Natal, é porque é justamente a hora de virar o quê? O ano, e aonde se renovam os contratos. E nós corremos risco, sim. Mas já corremos estes riscos várias vezes. Algumas vezes nós tivemos nossos programas tirados do ar. Quem já viu programação nossa fora do ar? Quem já viu a gente perder programa de televisão? Quem já viu tirar a gente de canais de televisão? Quem já assistiu a gente num canal de televisão, quando você liga lá é outra pessoa, outra gente que está lá, gente que está lá. Então eu pergunto, eu estou jogando conversa fora aqui? Essa ameaça é real? Ou ela não existe? Ah, não, isso não acontece na Igreja Mundial. Você acha que não acontece? Só se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, pergunta os outros que estão aqui há mais tempo. Cutuca assim, pergunta, vem cá, isso é verdade mesmo? A igreja corre risco de perder programação? Pergunta para quem está mais antigo aí, que ela vai dizer assim, ih, minha filha, a gente já perdeu, foi o canal A, B, C, D, E, fulano de tal está no que era da gente, Beltrano está... Pergunta, cutuca assim, que ela vai falar tudo para você. A luta é grande. Agora, eu creio que se nós vestirmos a camisa dos magos do Oriente... Quem são os magos do Oriente? Quem foram? Foram aqueles que socorreram Maria, José e Jesus. Socorreu Jesus? Sim. Socorreu Jesus? Sim, socorreu Jesus. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em que condições? Como é que chama a criança que você não pode deixar sozinha? Tem um termo, né? Jurídico que fala, não, é até crime se você fizer isso. Fala aí. Isso, querido. Abandono de incapaz. Isso. O que é abandono de incapaz? Você deixa uma criança em condições, vulneráveis, isso significa que você colocou aquela criança em risco. Porque ela não tem condições de estar, se suportar, se manter, se assegurar. Então, quando você deixa uma criança em condições que a sua vida corre risco, isso é um crime, isso chama-se abandono de incapaz. Você deixa um bebê dentro do carro com o carro... Se alguém deixar você dentro do carro com o carro fechado, o que é que você faz? Se a porta estiver fechada, você morre? Eu quebro o vidro, meu amigo, eu pego o extintor, boto os vidros, tudo para voar a 15 metros de distância. Me deixa dentro do seu carro fechado para ver se eu morro? Você chegar, você chegar, o seu para-brisa está lá no chão e eu estou lá do lado de fora. Agora, uma criança não, eu, né, meu filho? É uma criança não. Jesus nasceu em que condições? Igual a minha e a sua? Não, ele estava numa condição ali totalmente incapacitada. Quando aqueles magos chegaram ali com aqueles presentes para oferecerem a Maria e a José, então eles socorreram Jesus, sim. Porque o Senhor, apesar de filho de Deus, mostra aí o que diz a Escritura Sagrada acerca dele. Viveu entre nós como homem, e homem sujeito às mesmas, o quê? As mesmas, deixa eu mostrar ali na Bíblia, as mesmas condições
as mesmas condições humanas, físicas. Isso significa dizer que Jesus sentia frio, sentia fome, sentia calor. Se você desse um tiro em Jesus, Jesus morria. Mas ele não era Jesus, bicho? Sim, ele era Jesus, meu filho. Mas está lá onde, meu filho? Mas está lá em Filipenses capítulo 2, mostra lá. Mas ele não era o Filho de Deus? Sim, ele era o Filho de Deus. Mas ele veio ao mundo, diz a Bíblia, certo? Ele veio ao mundo, tá? Ele veio ao mundo na forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura o quê? Humana. Existe outro versículo que não é esse, e outra passagem que não é esta, que diz que ele estava debaixo das mesmas condições de qualquer ser humano. Jesus sentia fome, eu sinto fome, ele também sentia. Jesus era o Filho de Deus. Se você pegasse, desse um tiro em Jesus, ele morria. Você acha que Jesus não morria? Não morria. Se ele morreu, se mataram ele na cruz, como é que ele não morria? Ele morria. Ele sentia dor. Você pegasse uma agulha e enfiasse no braço de Jesus, ele gritava. De dor. De quê? De quê? De dor. Oxi. Gritava de quê? De dor. Porque ele era filho de Deus, mas estava debaixo das mesmas o quê? Condições, porque ele veio ao mundo ser provado como ser humano. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Você acha que a manjedoura que Jesus nasceu é aquela que a gente vê no shopping? Que tem aquela vaquinha bem bonitinha, tudo cheirosinha, né? Não, meu amigo. Aquela moça lá faz a faxina ali 5 vezes no dia naquela manjedoura lá. Tira até o chicletezinho que a criancinha joga lá no chão. Ela vai, só bota aquele bom ar, aquele perfume aromatizante. Aqueles capinzinhos ali não é feno com carrapato, não. Ali é policarbonato com lã de vidro, feita ali com uma arte ali bonitinha ali, representando o mato. Manjedoura é uma palavra bonita, né? Veio da manjedoura, é curral. Uma criança, um bebê. Eu fui pegar no bebê do filho da pastora que nasceu. Falei, olha que coisa linda, deixa eu pegar no bebê. Ela, peraí, espera. Eu falei, o que foi? Não, tem que botar aqui uma luva. A luva não, como é que chama aquela? A fralda. Para pegar assim. Eu falei, oxi. Não, porque ele está muito pequenininho ainda para pegar. Eu falei, então me dá aqui. Mas sabia que ela está certa? Eu não, no meu tempo, minha mãe pega anticorpos. Minha irmã querendo meu sobrinho, ele foi comer, meu sobrinho pequenininho, foi comer uma bolacha de chocolate, a bolacha caiu no chão. Aí a bolacha caiu no chão, eu fui chutar a bolacha assim para longe dele. Ele, não, pega a bolacha, menino. Eu falei, a bolacha caiu no chão. Não, ela, toma, meu filho, para criar anticorpos, vai, coma. Jesus nasceu numa condição insalubre, gente. Num curral, cheio de carrapato. Leva seu cachorro que você cria no apartamento, leva ele na roça lá, leva para você ver. Aliás, não leva não. O carrapato pega uma doença lá, ele morre. O cachorro já lá da roça, que nasceu lá no meio dos carrapatos, não, mas leva o seu para você ver. Pega você não, você vai lá, o carrapato lhe mata, você bate no carrapato, arranca ele, leva um bebezinho para lá para você ver. Não pode. Jesus nasceu no meio do curral, gente. Sem nenhuma condição. No meio lá daquela coisa insalubre. A vida do pequeno Jesus corria risco. Maria não tinha o que comer. José não tinha dinheiro nem para pagar uma hospedaria. É tanto que Jesus nasceu num curral, porque não tinha dinheiro para pagar. Não é que não tinha vaga, não tinha. Só não tinha o quê?
Dinheiro. E o menino nasceu num curral. O menino Jesus. Aí você fala, mas era o Filho de Deus. Se é o Filho de Deus, mas morria. Morria, se pegasse uma doença, morria. Se o carrapato mordesse, morria. Era o Filho de Deus, mas ele era, lemos agora na Bíblia, era o Filho de Deus, mas nas mesmas condições que qualquer ser humano. Aqueles homens, eles receberam um chamado. O chamado que qualquer ser humano recebe. O chamado para socorrer a obra de Deus. Quando eu falei socorrer Deus, quando eu disse assim, aqueles magos socorreram Deus. Teve gente que abriu um olhão desse tamanho, socorreu Deus? Como assim Deus? Socorrer Deus precisa de socorro? Não estou falando do Deus na glória, não. Estou falando de Jesus encarnado. Estou falando de Jesus em carne. Ele precisa do nosso socorro. Como a obra. Você olha para isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? É a obra de quem? De Deus. Eu pergunto, a obra de Deus precisa de socorro? Sim. Ué, mas não é de Deus, bicho? É de Deus, mas é na terra. Essa igreja aqui é de Deus? Essa igreja é de Deus? Mas essa igreja aqui, ela pode ser fechada? Pode ou não pode? Não pode não? É porque você chegou aqui agora. Eu queria que você chegasse aqui há 5 anos atrás, você ia bater com a cara lá fora e ia ficar lá fora mesmo. Não pode não. Você está pensando, aqui não é o reino dos céus não, meu filho, aqui é a terra. A obra é de Deus, mas a igreja fecha. Você soube que o apóstolo tomou uma facãozada no pescoço? Eu não sei não, mas um dia eu ainda vou saber. Para mim o cara bateu um facão dizendo assim, não, ele não morre não, deixa eu ver se sai sangue. Sai. Ah, mas não é apóstolo, mas sai sangue, morre. Se você cortar o pescoço dele, ele morre. É lógico. A maior obra é de Deus, mas precisa de amparo, cuidados, ajuda. E outra coisa, isso é proposital. Deus poderia criar um mecanismo, bispo, de sustentar a própria igreja dele? Poderia. Por que ele não faz? Porque se ele fizer isso, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Se ele fizer isso, o que ele vai fazer? Nada. E se eu não fizer nada, eu não faço parte do projeto de Deus. Ele me deixa participar. Não sei se você está entendendo. Ele me deixa o quê? Ele me deixa participar. Diga glória a Deus. É como se eu estivesse descascando aqui alguma coisa, cortando um negócio aqui, e você dizendo assim, deixa eu ajudar. Não, peraí que eu vou fazer uma parte, você faz outra. Aí você vai terminando de descascar tudo, quando sobra só uma cana de açúcar, aí você, para deixar a pessoa, toma, raspa essa última aqui, é Deus deixando a gente participar da obra dele. Quando agarraram Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, mostra aí a Bíblia para mim, por favor. O Senhor já havia nascido, ajudado por aqueles magos, como nós. Você sabia que nós ajudamos a obra de Deus? Sim. Nós ajudamos. Deus precisa de ajuda, bispo? Depende. Você está falando de Deus em que? Você está falando de Deus em que condições? Na glória ou encarnado? Na glória. Na glória Deus precisa de ajuda. Qual ajuda que Deus precisa? Nenhuma. Mas em carne. Em carne precisa. A obra dele precisa. Ele precisou. Quando nasceu de Maria, quando estava lá na manjedoura com José, se não fossem aqueles magos levando recursos para poder custear a infância de Jesus, com aquele dinheiro que José pôde pagar, a estadia deles, a criação de Jesus, a comida, a roupa, as coisas, aquele dinheiro ali foi que sustentou a família
que criou Jesus até ele atingir a sua maturidade. E aí, quando ele atingiu sua maturidade, ele se desprende e sai para pregar o evangelho aos 30 anos de idade. Pregou durante 3 anos e depois foi assassinado, matado na cruz do Calvário, levando sobre si todas as nossas dores, maldições, enfermidades. Amém? Até esse dia, todos que puderam ajudaram a quem? Jesus. Os magos, quando Jesus nasceu. Aquele homem lá da cidade, aonde os discípulos foram buscar um jumento, e quando o dono do animal apareceu perguntando: onde é que vocês vão levar o meu animal? Eles disseram: o mestre está precisando dele. Você vai me dizer que Jesus não precisa? Claro que precisa. Encarnado ele precisa. Na glória não, encarnado sim. E a obra dele é Jesus o quê? Na glória ou na terra? É lógico, a gente está aqui. Ou a obra dele não paga impostos, contas, taxas, água, luz. Pois é. Programa de televisão. Responderam: o Senhor precisa dele. E o dono do jumento disse: então, conta comigo. E deu o animal para que fosse levado, porque Jesus estava o quê? Precisando dele. Quando ele se aproximou de Pedro, ele falou o quê? Eu preciso do seu barco. Pedro foi lá e o quê? Cedeu. Quando ele estava indo para o Calvário, ele estava tão debilitado, sem força humana, que ele não conseguia se segurar para carregar o quê? A cruz. Ele tropeçava, caía, a cruz caía por cima. Ele não tinha condições humanas de sustentar a cruz. A Bíblia diz que um homem chamado Simão Cirineu, que estava ali ao lado, vendo ali a penúria que o Senhor passava, diz a Bíblia ali que vinha do campo, e ali ele acompanhava aquele momento, e os guardas que estavam ali açoitando Jesus, chamaram ele e disseram: bora, ajuda ele aqui. E obrigaram ele a levar a cruz, porque Jesus não aguentava nem carregar o quê? A cruz. Não aguentava carregar a cruz. Ele levantava e caía de fraqueza, de dor, de cansaço, de debilitado que estava. E Simão ajudou Jesus a carregar o quê? Então como é que você fala que ele não precisa de ajuda? Ele precisa. Em carne, ele precisa de ajuda. Quando prenderam Jesus, Jesus deixou claro qual é a ajuda que ele precisa. É a ajuda para que a obra dele se cumpra. Tudo isso faz parte da obra de quem? De Deus. O fato dele chamar pessoas para socorrerem a obra, isso já faz parte da obra dele. Quando foram prender Jesus, partiram para cima, agarraram Jesus. O que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro sacou da espada, mostra lá, sacando-lhe a espada, olha lá, ó. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Foi Pedro, arrancou fora. O que Jesus fez? Jesus mandou ele embanhar a espada. Disse-lhe Jesus: embanha a tua espada, pois os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas, presta atenção no versículo 53 agora. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você acha que se Jesus não quisesse, Ele faria tudo sem a nossa ajuda? Sim ou não?
Você acha que ele depende de nós porque ele não pode fazer? É isso? Não, ele depende de nós porque depender de nós faz parte da obra dele. É para que nós possamos ter participação na obra. Então eu tenho que participar. Então ele permite-se necessitar de mim para que eu vá lá e faça a minha parte. Mostra de novo o versículo para a gente concluir. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Responda, é uma pergunta. Tem uma interrogação ali, responda. Sim ou não? Você acha que se Jesus quisesse, Ele não mandaria uma legião de anjos descer ali e matar todo mundo ali, se Ele quisesse? Sim ou não? Sim. Então por que Ele se deixou ser preso? Você acha que é porque Ele não podia se livrar? Mostra lá o versículo 54. Ele diz, não, isso tudo está acontecendo para quê? Para que se cumpram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve se suceder? Ou seja, se eu não for preso, como é que vai se cumprir a Escritura? Se eu não morrer no Calvário, como é que vai se cumprir a Escritura? Eu vou lhe dar um exemplo, eu só colho se eu planto, certo? Eu só posso colher se eu plantar. Para me colher, eu vou ter que o quê? Para você plantar, eu vou ter que lhe pedir. Se eu não lhe pedir, como é que você vai plantar? Se você não plantar, você vai colher como? Eu só peço para você poder plantar, porque se você não plantar, você não colhe. Pensa que eu estou pedindo, porque se você não me ajudar, a gente vai morrer. Vai morrer não, meu amor. Se nós nos calarmos, as pedras o quê? Clamarão. Deus nos pede as coisas, Deus nos pede para servi-lo, não é porque Ele depende da gente, se a gente não fizer, Ele morre, não. É para Ele permitir que a gente o sirva, para que se cumpra a Escritura que diz que se nós o servirmos, o Pai nos honrará. Eu só vou ser honrado se eu servir. Como é que eu vou servir se Ele não me pedir? Então Ele me pede, não é porque Ele precisa de mim, não. É porque Ele precisa que você me sirva para Ele poder lhe dar. Diga glória a Deus. É assim que a coisa funciona. Nós só somos chamados a servir ao Senhor pela misericórdia de Deus. Amém? Quem está entendendo? Eu me lembrei, sabe de quem? De Jesus chegando para João Batista para querer se batizar. E quando ele chega para João para se batizar, João toma um susto e fala assim: mestre, o senhor está vindo a mim para me batizar o senhor? Ele disse sim. João falou assim: o senhor está brincando. Eu não sou digno nem de quê? Eu não sou digno nem de amarrar as alpargatas, as sandálias dos seus pés. Jesus disse: João, você tem que me batizar, para que se cumpra o quê? A Escritura. O Filho do Homem tem que vir, descer as águas, ser batizado, para que se cumpra as Escrituras. Então, eu estou pedindo para você me batizar, não é porque você é maior do que eu, não, é para que cumpra a Escritura. Então, para que se cumpra a Escritura, você tem que me batizar. É forte isso, não é não, irmão? Então, Deus se permite ser ajudado por você. Você que tem uma criança pequena já deve ter brincado assim. Você está brincando com seu filho, daqui a pouco você brinca com ele num lugar, numa situação, aí você cai, aí o filho, tadinho, fica: papai, bora. Aí o pai brinca assim: ai, papai caiu, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí você dá a mão assim para o menininho puxar, aí desse tamanho, um toquinho de gente, não sabe nem onde deixou a cueca. Mas ele vai, pega o seu bracinho, vai puxando assim,
Vem, papai, você fingindo. Ai, puxa, papai, puxa. E ele acha que ele está lhe puxando. Quem já brincou assim com seu filho? Já? Então pronto. Puxa aqui o papai, puxa. Puxa aqui o papai. Ai, levanta o papai, não consegue não. Aí ele vai empurrando. Aí você vai se levantando sozinho assim. Ele acha que é ele que está tirando você. A gente é besta, né? Quer dizer, eu falo por mim, né? Eu não quero ofender vocês. Eu falo a gente, é só eu. Eu sou besta, né? A gente acha que a gente está fazendo. Não, meu amor, isso é Deus que está se permitindo que a gente faça alguma coisa por Ele, para que Ele possa nos recompensar. Diga a glória a Deus. Mas Ele se permite ser ajudado. Ele se permite. Quando nós o fazemos, nós plantamos. E ao plantarmos, nós vamos colher o que plantamos. Quem entendeu a mensagem? Então guarda no teu coração e cumpra para que você seja feliz sempre. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?